Olá pessoal, aqui é o professor Neck. Vamos para a resolução da prova do PAV da Universidade Federal de Pelotas, segunda etapa. Primeira questão é a questão 20, diz o seguinte: em um circuito de corridas de automóveis, uma volta é completada quando 4.200 metros são percorridos. A volta mais rápida durante uma prova nesse circuito foi realizada em 60 segundos. Portanto, é correto afirmar que o automóvel percorreu esta volta com uma velocidade escalar média de... Bom, gente, velocidade média é só lembrar da fórmula. É ΔS sobre ΔT. Ele vai andar 4.200 metros em 60 segundos. Isso dá, gente, 70 metros por segundo. 70 metros por segundo. Só que ele quer em quilômetros por hora. Tu precisa passar para quilômetros por hora. É só multiplicar por 3,6. Se tu multiplicar, tu vai achar 252 quilômetros por hora. Ou seja, a resposta certa, a letra C. Questão 21. Um satélite de comunicações é colocado em órbita estacionária ao redor da Terra, empregando uma modelagem simplificada. É possível equiparar o movimento que o satélite descreve em relação à Terra ao descrito por uma partícula em movimento circular uniforme. Dessa forma, é correto afirmar que, letra A, o vetor aceleração será nulo ao longo de sua órbita circular. Não. No movimento circular uniforme, o vetor aceleração não é nulo. O único movimento em que o vetor aceleração é nulo é o movimento retilíneo uniforme. Existe a aceleração centrípeta nesse movimento circular. B. O vetor velocidade do satélite será constante ao longo de sua órbita circular. Não. No movimento circular uniforme, a direção da velocidade varia uniformemente. O vetor aceleração do satélite terá módulo constante e direção tangencial ao longo de sua órbita circular. Não, no movimento circular uniforme, a aceleração é acentrípeta e ela aponta sempre em direção ao centro da trajetória. A velocidade escalar do satélite será constante ao longo de sua órbita circular. Aí sim, né? Tratando a velocidade como escalar, tratando apenas como um número, um módulo, aí sim, o módulo da velocidade, o valor da velocidade não muda com o passar do tempo. A única coisa que muda é a direção da velocidade. Questão 22. A variação da posição em função do tempo apresentada por uma partícula de massa constante é representada no gráfico de posição versus tempo ilustrado na figura. Aí, ó, um gráfico de movimento uniformemente variado, né, uma parábola. Analisando o comportamento representado pela posição no gráfico, a alternativa correta é: durante a realização do movimento, a aceleração nos instantes... Não, durante a realização do movimento, nos instantes t igual a 4 e t igual a 8 segundos, a velocidade da partícula é nula. Não, a velocidade da partícula só é nula no vértice, tá, da parábola, ou seja, quando a gente está no instante 6 segundos. A aceleração da partícula é nula? Não, a aceleração é constante, isso é um movimento uniformemente variado, ela sempre vai ter a mesma aceleração. C. A aceleração da partícula varia? Não, a aceleração é constante, é um movimento uniformemente variado. Durante a realização do movimento, a partícula apresenta velocidade constante? Não, a velocidade varia. Durante a realização do movimento, a partícula encontra-se sob a ação de uma força resultante constante. Sim, né? Sabe da segunda lei de Newton que força resultante é massa vezes aceleração. Se a aceleração é constante, como a massa não muda também, a força resultante tem que ser constante também. Sempre que a aceleração for constante, a força também vai ser constante. Então, resposta certa, letra E. Questão 23. Em um dia chuvoso em uma rodovia, ao final de uma linha reta, o motorista de um automóvel se mostra impossibilitado de reduzir a velocidade do seu veículo antes dele ingressar em uma curva acentuada. O automóvel então sai da rodovia mantendo a velocidade e a trajetória retilínea que vinha apresentando antes de ingressar na referida curva. Do ponto de vista de um pedestre parado no acostamento da rodovia, justifica-se este fato invocando, ele manteve
a velocidade constante em linha reta, né? Isso é o que diz a primeira lei de Newton. Se nenhuma força atuar sobre um corpo, ele vai manter o estado de inércia dele. Se ele estiver em movimento, ele vai seguir em movimento retilíneo uniforme. Então, a primeira lei de Newton, letra E. 24. Se uma caixa d'água residencial de 1000 litros encontra-se cheia d'água, a pressão exercida somente pela água na base, no fundo da caixa, depende, só lembrar da fórmula da pressão de uma coluna de líquido, que é dGH. Notem, depende da densidade do líquido, da gravidade local e da altura. Então, depende da pressão atmosférica? Não, porque ele está falando apenas da pressão exercida pela água. A altura do nível de água no seu interior. Aí sim, resposta certa, letra B. Questão 25. Duas esferas idênticas A e B são lançadas ao longo da direção vertical em relação ao solo de uma região da Terra onde a resistência do ar é desprezível e o vetor aceleração gravitacional é constante. No momento do lançamento, as esferas encontram-se localizadas a uma mesma altura h em relação ao solo, e ambas são lançadas com velocidade inicial igual em módulo, porém com sentidos opostos, A para baixo e B para cima. Quando as esferas individualmente estiverem na iminência de atingir o solo, é correto afirmar que... Bom, aí aqui é bom lembrar o seguinte, todo o corpo no movimento de queda livre, tá? Sempre que ele estiver na mesma altura, ele vai ter sempre a mesma velocidade. Ele lançou o A para baixo e o B para cima. Então aqui está a velocidade do B, tá? E o A é para baixo. Se eles foram lançados com o mesmo módulo de velocidade, o B vai subir, mas quando ele voltar exatamente na altura de lançamento, ele vai ter o mesmo módulo da velocidade que ele tinha durante a subida, só que vai estar para baixo. Ou seja, tanto A quanto B vão chegar ao chão com a mesma velocidade final, tá? Porque o B vai subindo, parando, né, diminuindo a velocidade dele devido à aceleração da gravidade, depois ele desce por causa dessa aceleração, em movimento acelerado, e ao passar pelo ponto de altura inicial, ele chega exatamente com a mesma velocidade. Sempre que ele estiver na mesma altura, ele vai ter o mesmo valor de velocidade. Então, letra A, o módulo da velocidade da esfera B será igual ao módulo da esfera A. Então, na iminência, antes de atingir o solo, é justamente isso que vai acontecer. Os dois vão ter a mesma velocidade.